graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui, irmãos. Irmãozinho aqui trazer uma reflexão. Muitos no comentário ficam falando, deixa essa pessoa de lado. Não precisa estar tentando convencer os ateus a se converter. Eu não estou tentando convencer ateus a se converter coisa nenhuma, porque a maioria dos ateus conhece a Bíblia. A maioria dos ateus, foram pastores, foram teólogos. O meu compromisso aqui é com as almas que vão até esses canais e estão morrendo na fé. Porque através desses canais que fica semeando que para você ter fé no teu coração, Deus tem que fazer algo físico de imediato para você. Ele tem que se apresentar de uma forma física para você. Alguns falam dessa forma. Esse aqui fez um desafio com o pastor para que um rapaz aí que estava na live fosse curado. Se ele fosse curado imediatamente, naquele momento ali, ele se converteria de volta ao cristianismo. Veja a astúcia, irmãos. Depois eu vou provar dentro da Bíblia, Quem que fez isso com Jesus? Quem desafiou Jesus? Quem tentou Jesus para que Jesus fizesse milagre de imediato e o Senhor Jesus recusou? A questão aqui, nós vamos entrar detalhadamente dentro da Bíblia, mas veja o que esse cidadão fala. Pastor, se concentre em mim. Jesus fez algo que não deveria ter feito nunca. Ele fez uma coisa boba, transformou água em vinho. Veja só, meus irmãos. Ele falou que o milagre do vinho, transformação da água no vinho, foi uma coisa boba. Esse ateu, ele tem que entender, porque eles não são espirituais, eles vão no pé da letra, eles são iletrados. Mas você tem que entender, e os ateus têm que entender que a simbologia do vinho sendo transformado é uma simbologia espiritual. O Senhor Jesus estava numa boda de casamento, uma celebração de casamento, numa festa onde faltou o vinho, e que até a mãe dele, falou, acabou o vinho. O Senhor falou, não é chegada a minha hora ainda. Aí o Senhor foi e o que simboliza tudo nessa simbolização? A igreja simboliza a noiva. A noiva, ele estava nas bodas de um noivado. Então assim, Jesus simboliza o noivo. O vinho transformado, a água transformada, significa vida sendo transformada. Significa o drogado sendo transformado. Quando ele transformou aquela água em vinho, simboliza transformando vidas, transformando pessoas aí que clínica de recuperação não dá jeito, penitenciária não dá jeito, muitas das vezes psicólogo não dá, nada dá jeito, nada consegue dar jeito a não ser a palavra de Deus. Então ali simboliza a transformação das vidas das pessoas que vivem no mundo do crime, no mundo da droga, no mundo da prostituição, nesse mundo terrível. Então ali, naquela transformação ali, simbolizava o noivo transformando pessoas, transformando eu, transformando você, mas pega no pé da letra para escandalizar que foi um milagre bobo. Bobo para quem não tem conhecimento espiritual, bobo porque nunca se aprofundou nas coisas espirituais para entender que esse milagre do Senhor Jesus é a maior representação de transformação de vidas. É a maior representação de transformação de vida. Entendeu? Então vamos lá, irmãos. Como é que ele não quer? Como é que ele não quer? Como é que ele não quer agora curar o Bruninho? Para o Bruninho ser o Bruninho vai levantar aqui agora e vai dizer assim, gente. Ele quer que Deus cumpra os caprichos deles. Irmãos, eu vou provar dentro da Bíblia para acontecer o milagre. Primeiramente, o mensageiro que está pregando tem que ter fé no que está pregando, tem que ter fé no milagre, e o que está recebendo essa palavra
de milagre para sua vida, porque se o que está pregando não tem fé, o milagre não acontece. E se o que está recebendo a palavra para ser curado e não tem fé, ele não será curado, meus irmãos. Se eu provo isso dentro da Bíblia, o próprio Jesus Cristo muitas das vezes citou aqui a fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vamos lá. Eu deixo agora de ser ateu. Eu estou falando de um desafio com o Senhor, é um desafio de homem de Deus. Eu quero me converter hoje. E se eu não me converter, eu mudo o meu nome. Eu acabo com o meu canal. Eu estou falando isso com humildade sincera. Eu quero voltar para Cristo. Eu quero voltar. Mas eu preciso que o Senhor me estimule, como Elias estimulou os profetas de Baal e de Asterote. Eu quero que o Senhor me estimule, assim como estimulou o Espírito Santo, estimulou o próprio Filipe, quando pregou e foi teletransportado para outra cidade que ficava a 60 quilômetros ali. Bruno. Tudo isso aí que ele citou, Elias, Felipe lá, que foi com o Eunuco, né? O Eunuco lá aconteceu lá. Eunuco estava lendo na passagem de Isaías lá sobre o Senhor Jesus, que ia como uma ovelha no matador, ele não estava entendendo, interpretando, ele interpretou, né, ali aquele texto, ele batizou aquele homem e transportou para o outro lado, mas isso tudo, né, com o propósito de Deus, né? Deus não vai realizar os teus caprichos, Deus não vai realizar os meus caprichos. Filipe foi transportado para aquela outra religião, ou para aquela outra região, porque havia necessidade. Elias, para descer fogo, para desmascarar os 400 profetas de Baal, naquele momento, naquela circunstância, havia necessidade que aquilo ocorresse naquele momento. Entendeu? Naquele momento, não é simplesmente chegar no capricho de uma pessoa e dizer, prove a existência do teu Deus, faça com que desça fogo, faça que faça isso. Deus não vai fazer. Deus não vai ouvir os teus caprichos. Simplesmente caprichos. Muitas das vezes até para desfazer da crença, da fé das pessoas. Entendeu? Você tem que cair na real, meus irmãos. Vocês têm que abrir os olhos para esse tipo de situação. Tudo isso é artimanha. Isso aí é para provar para você que Deus não existe. Isso é para provar para você que tudo isso que aconteceu sobre Elias, sobre Felipe, foi coisas da cabeça das pessoas. Que isso não pode acontecer com você. Entendeu? E ele está desafiando o pastor, então faça como Elias fez e tal. Não é dessa forma. Não é nos caprichos, não é na tua vontade que Deus vai fazer isso. Tudo tem um propósito debaixo das coisas de Deus. Um grande dia, naquele grande dia que nós ressuscitarmos, todos os joelhos se prostrarão e confessarão a Deus. Você vai confessar a Deus. Você, meu Jesus, você vai confessar a Deus naquele grande dia. Nós vamos estar lá diante de Deus e você vai chegar diante de Deus realmente era Deus. Realmente Deus existia. Realmente Deus fazia descer fogo do céu. Realmente eu lutei contra o próprio Deus. Aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde. Aqui agora. O Senhor está aí. Eu estou aqui. Temos uma sociedade ateia aqui agora, um peso lhe olhando, lhe vendo, olhando para os seus olhos. Agora é sim ou não? Deus quer curar agora ou não? Não sei. Não sei. E o Senhor falou que o Senhor tem a revelação de Deus e eu não tenho. O Senhor tem intimidade com Deus. Não pergunte para ele. Deus quer curar agora sim ou não? Eu vou dar 30 segundos para você perguntar para ele. Meu Deus. A única coisa que eu posso dizer para ele, para esse Bruno, para ele abandone. Dê uma atitude, ele abandone o ateísmo. Abandone o ateísmo. Veja bem, esse Bruno é um ateu. Irmãos, é um ateu esse Bruno. Como que essa pessoa faz um desafio se ela não crê para receber o milagre? Primeiro a pessoa tem que ter fé. Não é dessa forma. Deus não está aqui para ser teu empregado. Deus não é meu empregado. Eu fui curado de um AVC através de uma oração. Eu não coloquei Deus na parede. Eu não exigi de Deus para Deus destravar o meu rosto, para Deus destravar minhas línguas, minha perna. Eu não exigi de Deus. Apenas oramos com fé e no término da oração o milagre tem acontecido. Assim que Deus age. Né? Deus não é o meu empregado, nós somos servos de Deus, nós que estamos aqui para servir a Deus,
Não Deus, o empregado, dizia, não, vai ter que curar, peça aí o teu Deus para. Não é assim. Então essas pessoas querem colocar na mente das pessoas uma incredulidade. Que colocar na tua mente incredulidade, que Deus não pode curar um paralítico, que Deus não pode curar um câncer, que Deus não pode curar a AIDS. Deus cura. Deus está curando agora câncer, Deus está curando agora a AIDS. Mas não pelos caprichos das pessoas. Para as pessoas, por desafio, desafiar Deus. Que quem é o homem para desafiar Deus? Quem é o homem para colocar Deus contra a parede? Quem é o homem para provar Deus, o Criador? Ele está fazendo um milagre agora. Ele está ressuscitando mortos agora. Mas ele não precisa provar para você, ateísta, agnóstico. Não precisa. Ou você crê ou não. É pela fé. Um firme fundamento das coisas invisível, mas estão lá. Você sabe que o Deus é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz assim, que a fé sem obras é morta. O que é fé? Não adianta você ter fé e não ver acontecer as coisas. É o que acontece com essas pessoas. Elas disseram ter fé, mas nunca alcançaram nada. Nunca tiveram o fruto das obras. A gente tem que ter fé e ver o milagre como eu vi milagre. Eu vi milagre. Fui curado de depressão. Fui curado de AVC, e sem falar nas outras curas que eu vi diante dos meus olhos através da fé de oração. Eu contemplei. Então tem que ter os frutos. Todo coração. Tá. Não tem Vamos lá. Pastor, como é que eu vou abandonar uma dúvida, pastor? Se eu tenho uma dúvida que a minha mulher está me traindo, como é que eu vou abandonar a dúvida? Ela dizendo para mim, não, abandone a dúvida. Eu tenho fé. Não. Pastor, tem tudo a ver. Se eu estou vendo que Deus não está operando na sua vida, como é que eu vou acreditar no Senhor? O Senhor que prega o Deus da cura. Aí o Senhor diz que Deus quer curar. Daqui a pouco o Senhor diz para mim que Deus não sabe se Deus quer curar. Aí o Senhor diz que o Senhor... Chega, né? Vocês viram aí, né? Ele fez um desafio pro pastor. Esse tal de Bruninho, ele é ateu. Só que o pastor... É a infelicidade desses pastores. Isso aí começou tudo pelo Eric Ribeiro. Né? Isso, vocês vê só, irmãos, um abismo. Isso começou tudo pelo Eric. Agora esses pastores ficam indo lá sem um preparo. As suas ovelhas estão assistindo isso. A dúvida vai entrar, porque o diabo é astuto. O diabo no paraíso, ele conseguiu persuadir Adão e Eva. Deus passeava no jardim. Imagina aqui nessa terra, cheia de ilusão, cheia de dúvida, cheia de tanta coisa. Imagina o tanto de pessoas crente, cristã, que estão acompanhando esse pastor presbiteriano sendo desafiado e não conseguindo responder à altura, ficando dúvida no ar, ficando pairando por lá, no ar, dúvida, ficando ninho, como diz a palavra de Deus, não deixar que o diabo faça ninho sobre as vossas cabeças, porque esse tipo de gente aí faz ninho na cabeça das pessoas, para que o diabo choque os seus ovos sobre os seus ninhos, e que produz incredulidade, que produz a revolta contra Deus. É isso. Agora vamos dentro da Bíblia. Vamos dentro da Bíblia mostrar como que funciona a cura, não como ele quer, no capricho dele, para se mostrar para o escrito, desafiar o pastor. É fácil desafiar um pastor que não está preparado. Para você desafiar uma pessoa preparada, para você ter uma resposta à altura, para os teus escritos ter uma resposta à altura, e saber o que significa fé, e saber o que significa crença, colocada em prática, em espírito e em verdade. Vamos aqui, irmãos, no capítulo 9 de Mateus, no versículo aqui, vamos aqui no versículo 19. Presta atenção nas pessoas que chegavam até a Cristo, que receberam o milagre. Eu tive fé para receber, eu acreditava que Deus poderia me curar. Esse moço que foi feito o desafio é um ateu. Veja as pessoas que receberam o milagre das mãos do Senhor. Veja só. No versículo 19, capítulo 9 de São Mateus. E Jesus levantou, seguindo ele, seus discípulos. Eis que uma mulher que havia 12 anos,
padecia de fluxo de sangue. E chegando por detrás de Cristo, tocou na hora dos seus vestidos, porque dizia consigo, porque se eu tão somente tocar nos vestidos, ficarei sã. Veja que essa mulher, ela chegou numa fé tão grande, ela falou, não precisa Cristo falar nada. Não precisa ele determinar cura para mim. Somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé. E o Senhor Jesus, o próprio milagre. O Senhor Jesus, a própria cura. Então ela recebeu a cura. Ela foi com fé. Imagine se ela chegar, será que se eu chegar lá, eu vou receber essa cura? Será que se eu tocar nele vai ter cura? Será que ela teria sido curada? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas o próprio Cristo vai dizer assim, que a tua fé te curou. A tua fé. Aí aqui fala dessa forma assim. Eis que a mulher que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na hora dos seus vestidos. Porque disse, somente se eu tocar nele, eu ficarei sã. E Jesus, voltando, vendo, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo o instrumentista e o povo em alvoroço. Veja que coisa linda, né? Veja que o próprio Cristo deu todo o crédito para a fé da mulher. Então, essa é uma fé com fruto. Porque tem as pessoas que dizem que tem fé, mas não tem o fruto. Aí não recebe o milagre, é umas pessoas frustradas. Fica frustrada com esse tipo de... eu fui 30 anos na igreja e nunca vi nada. Porque foi uma fé morta, uma fé sem obra. Mas essa mulher, ela teve os frutos da fé dela. Ela foi curada da sua hemorragia. Então existe duas espécies de fé. A fé com obras e a fé sem obras, que é morta. São pessoas que não recebem nada de Deus, né? Por causa das suas dúvidas. Numa fé que não consegue alcançar os frutos como essa mulher alcançou, e acaba se frustrando, acaba se revoltando contra Deus, acaba questionando Deus, acaba questionando a palavra de Deus, acaba questionando os milagres de Deus. Agora veja o que o Senhor Jesus fala sobre a crença, sobre a oração, para você receber o milagre. O crer, né? O crer, acreditar no milagre. É a mesma coisa, crer, ter fé, né? Para receber. Veja o que o próprio Cristo fala no 11 de São Marcos, versículo 24. Por isso digo, tudo, ele não coloca limite. Não há limite para você ser curado de um câncer, cegueira, coxa, não há limite. O Senhor curou todos. Não há enfermidade, é Deus do impossível. Mas para isso você tem que crer, meu amigo. Não adianta de nada ter uma fé morta, como esses aí. São frustrados, têm a fé morta e acaba desacreditando de Deus e desestimulando as pessoas também que têm tem as suas dúvidas, acabando criando um ninho sobre a cabeça das pessoas. E aqui ele fala dessa forma assim, e quando estiver orando, por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o receberás e tê-lo-eis. Quer dizer, sem dúvida, não tem que haver dúvida. É certeza, é orar com convicção. Eu vou receber e recebe. É a fé com fruto. Agora não é ora e falar, será, meu Deus, Senhor, será que eu vou receber? Será, Senhor, que essa cura vai acontecer? Será, Senhor, que o Senhor vai vir ao meu encontro da minha enfermidade? Será que o Senhor vai vir ao encontro do meu filho para converter? Será? O Senhor não opera no será. É certeza. A fé é convicção. Porque a fé produz esperança. Sabe o que é esperança? Né? É você lá na frente, você lança a tua fé crendo assim. Por exemplo, você tem um filho que está na droga, você lança a fé sobre o teu filho. Eu creio que o meu filho, ele vai ser transformado,
Ele vai ser transformado lá na frente. Então você lança fé sobre ele e a esperança lá na frente, ele transformado, mudado, convertido, um pai de família para a honra e glória do nome do Senhor. A fé produz esperança. É simples. Agora vamos a Mateus 8, sobre o centurião. Veja que esse centurião, ele era capitão. Era homem de autoridade naquela época. Fala dessa forma assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, meu criado, já em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei lhe dar saúde. Quer dizer que o Senhor Jesus se dispôs a ir na casa do centurião. Mas veja a resposta do centurião. Outro homem de fé. Veja que o Senhor Jesus, ele não dizia: eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, eu vou lá dar cura para ele. Eu vou lá dar cura para ele. Nunca que o Senhor Jesus foi em algum lugar tendo incerteza. Não, ele ia já certo que o milagre ia acontecer. Então Jesus Cristo dizendo, Senhor, né? Aí ele disse assim: o Senhor, meu criado, jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei lá dar saúde a ele. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Veja só, ele não achou digno, né, por causa da sua vida, né, por causa das práticas que ele vivia. Ele não achava digno receber o Filho de Deus lá, mas era um homem de fé. Veja o que ele disse: eu não sou digno de receber você debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Veja que um homem de fé. Agora a pessoa com dúvida, a pessoa que não acredita, quer desafiar, quer ser curado, quer ser liberto ao bel prazer de caprichos, não recebe. Não recebe, você tem que ter fé. Você tem que ter fé no teu coração para você alcançar o milagre. Ah, pode dizer: mas eu nunca alcancei, porque a sua fé é morta. É uma fé morta. Tá? A fé sem obras. Nunca viu milagre. Aí acaba caindo nessa situação. E veja que diz assim, ó: pois também eu sou homem, sob autoridade. E fala da autoridade dele. E vamos no versículo 10, veja que como o Senhor Jesus ficou admirado da fé desse homem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja bem, um homem que disse que não era digno de receber o Filho de Deus. Quer dizer, era um homem que vivia, né? Vivia em pecado, é um homem que não vivia na prática da palavra de Deus, mas ele só queria que o seu criado fosse sarado. Com uma só palavra, ele cria que o milagre acontecia. E o próprio Cristo elogiou ele. Né? Nunca vi tanta fé, nem em Israel. Então veja como que é a fé, meu amigo. Tem que ter fé. Esse homem aqui era promíscuo. Esse homem aqui não praticava a palavra de Deus. Esse homem aqui não era um seguidor de Cristo. E o milagre aconteceu. Ele chegou lá, o seu criado estava sarado, estava curado, estava liberto. Porque ele tinha fé. E a fé produziu os frutos. Porque a fé sem frutos é morta. É morta. É uma fé morta, é uma fé vazia, uma fé duvidosa. Não tem certeza se crê, se acredita ou não. Fica em cima do muro. É dessa forma. Agora eu quero te mostrar, Jason, um exemplo clássico. Veja que esses discípulos andavam com Cristo. Agora você apresentou um rapaz aí, né? Ateu, né? Vocês dizem ateu, que fez esse desafio para o pastor e queria que acontecesse, que você deixaria de ser ateu, que você se converteria na hora. Veja aqui os discípulos. Veja olha os outros exemplos de pessoas que nem andavam com Cristo, como o centurião, aquela mulher do fluxo de sangue. Agora veja os discípulos que viram essa água que você falou que foi coisa que
uma coisa boba, que o Senhor Jesus transformou, viu o Senhor Jesus andar sobre as águas, viu vários milagres. Mas veja só que a cura do lunático. E quando chegar a multidão, aproximaram-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo, muitas das vezes na água. E trouxeram os seus discípulos, presta atenção, gente, trouxeram os seus discípulos e não puderam curá-lo. Veja, os discípulos, esses mesmos discípulos que a sombra de Pedro curava, lá na frente, né, que Pedro, ele veio se converter depois. Cortou a orelha lá do sumo sacerdote Malco, ele só veio se converter depois, quando o Senhor Jesus apareceu lá e perguntou se ele amava ele repetiu 3 vezes, a lágrima desceu, ele se converteu ali. A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curava, vários milagres, né? Em um certo momento um paralítico estava lá pedindo esmola, o Pedro passou e disse: não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho te dou, no nome do Senhor Jesus, anda, e saiu andando. É esse mesmo discípulo aqui que aconteceu isso aqui, ó. Porque eles persistiram, eles não ficaram só nessa fé morta, eles não ficaram só na dúvida, eles mergulharam na palavra, eles mergulharam na fonte da água da vida. As pessoas nem mergulham, nem acreditam e querem receber, não é assim. Então, os teus discípulos não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: geração incrédula, tá vendo? Não tem como receber milagre sendo incrédulo. Não tem como receber milagre sendo ateu. Não tem como receber milagre com dúvida, com incerteza. O próprio Cristo falou com os seus discípulos. Não foi nem, né, com ateu, não foi com o incrédulo, não. Foi com os seus próprios discípulos. Geração incrédula. Ele próprio é que repreende. Ô geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Jesus respondeu e disse: geração incrédula. Então não tem como receber milagres um incrédulo. Não adianta forçar a barra, desafiar o pastor aqui, né? Desafia uma pessoa à altura para te mostrar dentro da palavra de Deus por que não recebe o milagre. Desafia uma pessoa para dizer por que não recebe o milagre, porque a incredulidade está dentro do coração e Deus não opera em incredulidade, Deus não opera em incerteza. É fácil cercar um pastor dessa forma, é muito fácil. Eu quero ver você cercar uma pessoa que tem embasamento bíblico para dizer que incrédulo não recebe milagre de Deus. Aqui está escrito, os próprios discípulos, geração perversa incrédula. Porque é pela fé, você tem que crer para alcançar. Não é simplesmente você exigir de Deus. Ah não, eu quero, mas não tem fé, não recebe. Não adianta, você pode espernear, você pode morrer pedindo, você não recebe, não teve fé. Aí o Senhor Jesus falou assim: traz-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos aproximou Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsar? Veja a resposta de Cristo. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi até este monte: passa daqui, ele passa. Se tiver pouco, não precisa muita fé não, irmão, é pouquinha. Tem gente que não tem nada de fé. Ele não mandou você ter fé como ele poderia ter dito assim, como um pé de mostarda. Ou como uns 5 pés de mostarda. Não, ele falou, o grão de mostarda é pequenininho. Não precisa muito para você receber, é pequenininho. Fé pequenininha. O problema é a incredulidade. O problema é a fé morta. Então o que ele fala aqui? Por causa da pouca fé. Pouca fé. Então, meus irmãos, tá tudo resolvido aqui. Não adianta desafiar. Ah, eu quero que cresça uma perna. Eu quero que faça isso aqui que eu me converto. Não vai acontecer. Não adianta ficar fazendo espetáculo. Não vai acontecer. Deus não opera em incredulidade.
Deus não opera você desafiando ele, não adianta. Não adianta. Agora, para encerrar esse vídeo, veja só o que o diabo fez com Cristo. Veja os desafios que ele lançou sobre Cristo. E nós temos que responder à luz da palavra. Ninguém está aqui agredindo ninguém, estou exortando à luz da palavra de Deus. Assim como você tem o direito de desafiar qualquer pastor, assim como você tem direito de dizer que o milagre que Cristo fez sobre o vinho foi coisa boba, assim como você tem o direito de dizer que a Bíblia é algo fracassado, eu tenho direito de te exortar dentro da palavra de Deus. Eu não tenho direito de ofender a você, de ofender a tua pessoa, mas dentro da palavra de Deus você será exortado sempre, para que as pessoas não caiam nessa tua falácia, não caia nessas incredulidades. Então assim, já vamos para o versículo 2, 4 de São Mateus, versículo 2, assim. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois que teve fome, chegando a ele, o tentador disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pão. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja aqui que o próprio diabo aqui, ele conhece a palavra. Ele sabia que o Senhor poderia transformar as pedras em pães, mas o Senhor Jesus não vai se dobrar diante da pessoa tomada pelo diabo para tentar, para desafiar, para tentá-lo. A palavra de Deus fala que nós não devemos tentar a Deus, não podemos pôr Deus à prova. Isso é bíblico, irmãos. O povo de Israel que pôs Deus à prova, eles viram o resultado. Não se põe Deus à prova. Não se tenta Deus. Porque tentar Deus é desafiar Deus. Então o diabo fez isso aqui. Ele tentou. O Senhor deu a resposta dentro das Escrituras. E ele voltou de novo. Então o diabo transportou na cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está, veja bem ele usando a Bíblia, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que esse aqui que ele está citando sobre os anjos é no Salmo 91. Veja como o diabo é conhecedor da palavra. Eu não estou dizendo que esse moço está sendo tomado. Que pode vir alguém distorcer. Olha, está chamando. Não estou falando o caso. Estou especificando que o adversário ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia também. E usa a Bíblia como pastores tomados por demônio. Usa a Bíblia para distorcer a Bíblia. Para te enganar, para vender coisa, para vender cajado, para vender, entendeu? Nós não estamos aqui para defender A, B, nós estamos aqui pela verdade. E aqui ele usou o Salmo 91, né, para que o Senhor desse ordem para os anjos socorrer ele. Dará ordens ao teu respeito aos teus anjos, e eles te socorrerão, não permitirão que tropeçará em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o teu Senhor, e só o teu Deus não tentará o teu Senhor. Novamente ele transportou de um alto monte, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrar me adorarem. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, eis que chegou os anjos e o serviram. Veja que o diabo a todo tempo aqui estava tentando o Senhor, estava pondo à prova. Porque o Senhor Jesus estava sob jejum, o Senhor Jesus tinha fome. Ele estava colocando ele à prova. Estava colocando Cristo à prova, para que ele transformasse as pedras em pães. Para que ele pulasse lá de cima, os anjos socorriam ele. Ele estava tentando, isso é um perigo, isso é coisa muito grave. Então você tem que abrir a sua mente, meus irmãos. Para você ter milagre, você tem que crer aquilo que você recebe pela palavra de Deus. Não uma fé morta, com dúvida. Com esse tipo de coisa aqui, coloca dúvida. Você muitas das vezes, mas ele não pôde curar esse moço que estava lá. Mas esse moço tem fé para receber essa cura? Esse moço tem fé como a mulher do fluxo de sangue? Como o centurião? Aí muitos podem dizer, mas a fé deles é muito maior. Mas e os discípulos? Os discípulos foram chamados de incrédulo. Então veja, né? Então não tem por onde correr, não tem por onde fugir. Então essa é a mensagem, irmãos. Despertem. Fique atento com esse tipo de coisa. Para que a tua fé não morra.
para que a incredulidade não entre no teu coração, para que a incredulidade não bata na porta do teu coração para pôr dúvida na tua benção que você tem para receber, no milagre que você tem para receber, na cura que você tem para receber, na transformação de vidas que você tem para receber nas tuas mãos. Deus abençoe todos em nome de Jesus.